Bem, chegamos à 16ª edição desse Talk com Clio, é o nosso 16º episódio, e eu tinha prometido no 15º, quando eu entrevistei o Lucas, que o 16º ia ser um pouco diferente, né? Se você não acompanhou, volta lá, porque a entrevista com ele foi imperdível. E para fechar essa primeira temporada do Talk com Clio, eu pensei, por que não eu mesma falar com a minha audiência, eu mesma falar com você que me acompanhou por 15 episódios e que talvez seja já um seguidor, uma audiência mais cativa, que está aqui comigo no canal desde que esse canal começou a render alguns frutos. Isso deve fazer mais ou menos uns 5 anos, 2018, 2019, quando eu comecei realmente a ativar mais esse canal e a trazer conteúdo para vocês. E hoje, esse episódio aqui, ele é para fechar o Talk com Clio, mas principalmente para eu contar para vocês o que vem a ser esse canal, o que vai acontecer para os próximos momentos aqui, e você não ficar tanto assim perdido de, será que vai ter segunda temporada? Ou será que aqui vai fechar o canal? O que vai acontecer? Então eu criei esse espaço, esse episódio, para justamente falar um pouco sobre isso, falar sobre a minha história. E eu fui uma pessoa que entrevistei muitas pessoas ao longo da minha carreira de comunicação, são mais de 17 anos de rádio, somados com TV, e eu entrevistei muita gente, sabe? Eu até me perdi nas contas aqui. Eu não sei dizer a você, que está me assistindo agora, quantas pessoas eu entrevistei na minha vida, mas foram muitas pessoas, somadas a essas últimas 15 aqui do Talk com Clio. Mas eu nunca fui entrevistada. Eu nunca fui aquela pessoa que falou sobre a minha história. E como eu gostaria de fazer isso num ambiente confortável, num ambiente intimista, familiar, e a gente já criou uma relação aqui, eu imaginei que essa fosse uma boa oportunidade e cá estou para contar um pouco sobre isso, mas também para passar algum conteúdo para você, sim, porque eu não vou fazer nada de graça aqui e nem vou ficar de blá 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 falando da minha vida, dos meus perrengues, dos bons e dos maus momentos, sendo que você não vai levar nada em troca? Não, minha seguidora, meu seguidor, você vai levar algo em troca sim, porque eu quero contar para você um pouco sobre essa questão da construção de autoridade pela sua história. Assim como a construção da minha autoridade veio através da minha história, você vai entender ao longo desse episódio, ao longo desse vídeo, como você vai poder construir a sua autoridade através da sua história. E aí você pode me dizer assim, Cli, mas que poder que a minha história tem de comunicação? Nada aconteceu na minha vida. Eu sou uma empresária, mas eu nunca fali, eu nunca abri falência, né? Nunca perdi nenhum bem. Se eu tive algum problema de cunho ambiental ou desastre natural, como enchente aqui no Alto Vale, que é muito comum onde a gente mora, isso nunca me acometeu, isso nunca aconteceu comigo. Calma, você vai entender que toda história tem valor, toda história tem poder. E da maneira como você vai construir essa história, que a gente chama no marketing de storytelling, é o que vai gerar identificação, é o que vai gerar conexão da sua audiência com você, entendeu? Então, para você ter vontade de me ouvir mais, eu vou te passar um beabá aqui, que é justamente eu te contar primeiro qual é a minha grande promessa aqui? Qual é a minha abertura impactante? Vai anotando ali, porque esse vídeo aqui hoje, esse último episódio, é mais ou menos um passo a passo de como você vai fazer uma história ser bem contada. Isso pode servir para uma live, isso pode servir para um vídeo que você venha a gravar no seu canal de YouTube, ou no canal de YouTube da sua marca, ou até mesmo se você quiser palestrar, for convidado por alguma entidade para falar sobre a sua vida, sobre algum trecho da sua vida que seja interessante ou que você venha a torná-lo interessante. Então, existem alguns passos, eu vou te mostrar quais são eles, a gente divide ele em 5 passos, e o primeiro passo é você saber que você precisa ter uma grande abertura. E uma abertura grande, ela vem no sentido de ser uma abertura impactante. Como que eu vou impactar a audiência, prender a atenção da audiência para prestar atenção no que eu estou falando? Essa abertura impactante, ela tem que mostrar o poder da tua história na comunicação e como você chegou até aquele dado momento. Então, é como eu estou te falando. Eu tive alguns momentos na minha vida que foram, sim, muito bacanas, outros nem tanto. E aqui eu vou focar em um específico, que é no segundo momento, que é a grande promessa, que você vai entender como que eu construo essa narrativa. Então, o primeiro passo para você fazer uma grande comunicação é você ter uma grande abertura, uma abertura impactante. O que você promete para as pessoas? Você viu aqui o título do vídeo? O título do vídeo é Construção de Autoridade pela Minha História. Essa é a grande abertura que eu prometo para você. É a minha abertura impactante. Como que você constrói a autoridade através da sua história. Beleza? Vamos para o passo 2 agora. O passo 2 seria a sua grande promessa.
Aqui você vai abordar, com a sua promessa principal, numa frase. Por que vale a pena as pessoas ouvirem você? O que você entrega para essa audiência através da tua fala? E pode ser uma história que tenha desmembramentos muito inusitados, e pode ser uma história mais banal, mais simples, que as pessoas vão se identificar já de pronto, de cara com aquela história. E aí, o passo 3 seria você contar justamente essa história. E é aí que eu entro para falar para vocês sobre... Tomar uma água aqui, gente, porque eu já falei um monte, né? Fala demais essa moça. Vou contar para vocês a minha história, por que eu tô aqui, como que eu cheguei até aqui, como que esse canal se deu. Se você assistiu alguns desses vídeos ou acompanhou o canal através do Talk com Clio, você viu que eu tenho alguns outros vídeos aqui em que eu entrevistei pessoas ao longo de 2018 e 2019, fiz tutorial de maquiagem, fiz vídeo manifesto dentro da minha casa, com ou sem microfone, fiz receita doce, receita salgada, eu coloquei vlogs aqui ao longo da minha carreira em emissoras onde eu trabalhei, e tudo isso foi numa tentativa de eu me construir enquanto autoridade, ou enquanto pessoa profissional da minha área. Mas você percebe que existiu ali sempre uma tentativa, mas um alinhavo não tão bom assim. Parece que as coisas não se fechavam, até que eu chego com o Talk com Clio, que é justamente esse momento em que a gente, esse ano, teve essa troca de ideias, de histórias, de conexões com outras pessoas, e aí eu encontro realmente o meu rumo. O que eu quero fazer? Isso se deu através de tentativas, eu não diria que frustradas, mas tentativas muito genuínas minhas em ter criado 2 programas em que eu veiculei na rádio entrevistas. Um deles foi o Lulu Talks, que durou bem 4 anos, e o Distrito Digital, que eu dividi com outras 2 pessoas, o Gabriel e o Juarez, informações a respeito de marketing para eu me reposicionar nessa área. Então, nenhum dos 2 programas que eu criei, eles foram no sentido de, ela só quer aparecer, ou ela quer ser uma blogueira do rádio também. Não foi nada disso. Sempre teve um olhar sobre essa estratégia, sobre eu tentar me encontrar. Então, isso é importante eu falar para você, porque talvez você me acompanhe dessas épocas e você não esteja entendendo muito bem o que eu estou fazendo aqui. É justamente para eu mostrar para você que às vezes você vai começar trazendo a tua história, trazendo a tua narrativa, sem entender muito bem o contexto dela. Talvez às vezes seja uma história que não tenha nada a ver você contar para as pessoas naquele momento, mas não tem outra melhor. E você, se colocar em movimento, você vai gerar crescimento para você, para sua marca, para o seu canal, para aquilo que você quer comunicar para as pessoas. Se você ficar sempre na promessa, ou no pensamento, ou na ideia de fazer, você não vai ter resultado. Você não vai nem ter resultado ruim nem bom. Você não vai ter resultado, simplesmente. Você não vai ter experiência. E mesmo que a experiência seja ruim, você aprende com o ruim. Não teve audiência nenhuma. Você aprende. Onde será que eu errei naquilo? Por que será que as pessoas não estão interessadas naquele conteúdo? E aí você vai conseguindo fazer ajustes melhores. É feito uma receita de bolo. Se você nunca testar, você não vai saber como é que vai ficar. E aí, nesse terceiro momento de uma boa, construção de história, em que de fato você conta a história, o primeiro item foi a sua abertura impactante, o segundo item foi você trazer a grande promessa, e o terceiro item foi você construir a história. É aqui de fato que eu conto para você uma história de como eu cheguei aqui e como eu fiz as pessoas terem mais vontade de me ouvir. Toda vez que eu começo uma palestra, eu começo algum tipo de treinamento, workshop, oficina, seja lá que nome você queira dar, em que tenham muitas pessoas na plateia, ou que seja uma live, eu sempre começo com alguma história, para linkar as pessoas e chamar a atenção delas para aquilo que eu preciso falar. E hoje eu quero contar para vocês uma história que aconteceu lá em novembro de 2008. Você que está me ouvindo agora, está me assistindo, você lembra o que você estava fazendo em novembro de 2008? Isso tem bem quase 20 anos já. E eu me recordo como se fosse hoje dessa data, porque foi uma data em que eu precisamente aprendi na minha vida que nem sempre o cenário iria ser favorável para as minhas escolhas. E mais do que isso, além do cenário nem sempre ser favorável, eu precisava me planejar para cenários não favoráveis. Para cenários que iriam me dar muitos BOs, iriam me dar muitos perrengues. Como contornar esses perrengues e como fazer desse cenário desfavorável se tornar favorável. É ali que eu entro na seguinte história. A história em que eu decidi, junto com um grupo de amigas, que hoje eu nem tenho mais tanto contato assim, fazer um intercâmbio para os Estados Unidos. Esse intercâmbio ele era o nome de um programa chamado Work Experience.
E eu acho que até hoje existe esse tipo de programa em que você sai para as férias de faculdade e você viaja para outro país, no caso nós viajamos para os Estados Unidos, a título de experiência de trabalho, dá o nome Work Experience. E veja só o problema, né? Novembro de 2008, a gente estava passando por um mês castigado em toda Santa Catarina de muita chuva. Se você lembra dessa época, você lembra dos grandes deslizamentos, da enchente contínua que a gente tinha, alagamentos, né, problemas de ponte, problemas de BRs, de vias, tudo muito congestionado, tudo muito mais difícil, aeroportos que não tinham voos a decolar por conta da instabilidade climática. Então, o primeiro perrengue, o primeiro cenário desfavorável era esse, era chegar até o aeroporto, que era onde eu ia ter a minha primeira ponte aérea para Guarulhos e aí sim voar até Miami, que foi nossa primeira parada nos Estados Unidos, mas não era o destino final. Muito bem, até chegar a Guarulhos, você pense todos os perrengues que nós passamos. A gente quase não chega no aeroporto em Joinville, que foi onde a gente decolou para Guarulhos, porque Navegantes parece que não estava aberto na época, então teve todo um remanejamento ali. Até chegar em Guarulhos e ter o avião a decolar para Miami também foi outro atraso que aconteceu por conta da companhia e tudo mais. Mas tem dois adendos que eu não contei para você, desse cenário nada favorável para eu fazer esse intercâmbio, mas de fato eu fiz, ok? Eu cumpri com os 3 meses lá. Um outro adendo, né, uma outra característica que fez o cenário não ser favorável foi justamente o fato de eu ter escolhido, junto com esse meu grupo de amigas, não ser contratada no Brasil. Porque essa modalidade de intercâmbio te permite dois caminhos, né? Ou você é contratada aqui no Brasil através de uma feira, que acontece lá em São Paulo, acontecia na época em que os empregadores americanos vinham e contratavam esses empregos temporários de 2, 3 meses, que era o tempo, né, das férias acadêmicas, as férias de faculdade, ou então você saía daqui de mala e cuia, com a sua trouxinha feito Chaves indo para Acapulco, minha querida, e chegando lá na terra do tio Sam, você ia ver o que ia dar. Você simplesmente ia ver o que ia dar, se iam te contratar ou não. E foi o que eu, muito desbravadora de mim, né, petulante na época, disse para as minhas amigas, não, a gente vai achar emprego lá. Não vamos sair daqui empregada não, vamos procurar lá, vamos bater perna lá. Assim a gente conhece o espaço, conhece as pessoas, faz network, que na época nem existia muito esse termo. Enfim, faz socialização, se relaciona. Gente, quem vai buscar na história o ano de 2008, bolsa de valores, dólar, economia, Bush no poder, vai descobrir, se você não viveu essa época, lógico, que a crise americana assolou não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro. Porque não existia a China como um grande poder econômico e os Estados Unidos ditavam toda a ordem econômica mundial. Então a gente estava num período de clima péssimo em Santa Catarina, nós estávamos numa crise iminente a estourar, e ela de fato estourou em novembro daquele ano, nos Estados Unidos. Então o nível de admissão, o nível de oportunidade de trabalho era mínimo, né? Ninguém estava contratando. Turistas era praticamente zero, e eu fui lá com as minhas colegas de intercâmbio tentar ficar esses 3 meses neste cenário completamente desfavorável. Se você me perguntasse hoje se eu faria, eu diria que eu faria, mas obviamente escolhendo um outro cenário. Chegando lá, fizemos de Miami até Reno, que é norte de Nevada, e depois de passadas 3 semanas em Reno, sem conseguir qualquer tipo de meio emprego que fosse, ou qualquer freelancer que fosse, a gente desce o estado de Nevada e vai até próximo ao Grand Canyon, que é onde fica Las Vegas, uma cidade turística que, se você for pesquisar, é uma rua principal comandada por grandes cassinos, né, cassinos gigantes, Bellagio, Hollywood, Caesar e outros tantos, e outros cassinos menores ao longo das vias, porque era uma cidade deserta anos atrás e ela foi meio que pré-montada para isso, assim como os Emirados Árabes, né? Muito bem. E o fundo moral, a conclusão para você, no fim das contas, a gente conseguiu algum emprego lá, trabalhando naqueles quiosques, né, que não são lojas, na verdade são pontos que ficam nos corredores do shopping, sabe, por alguns dias, mas foi uma coisa totalmente assim, fora da curva de planejamento que a gente tinha,
de realmente ter um emprego, que tivesse uma admissão e uma data de retorno ao Brasil, tanto que a gente antecipou a nossa volta, e todos os dólares que eu imaginei conseguir gastar depois do ganho, né, de trabalho, eles realmente não aconteceram por conta de todos esses fatores que eu estou exemplificando a você aqui, né? Fora a questão de mudar de cidade, de estar longe da minha mãe, né, de ligar para ela e dizer, mãe, eu não aguento mais. E ela me dizer, não, fica aí, porque você sonhou estar ali. E essa é a grande chance de você realmente dar um ressignificado a todas essas situações que não são nada planejadas ou nada positivas. E tudo na nossa vida é um pouco assim, né? A gente planeja de um jeito, mas nem sempre vai sair do jeito extremamente minuciosamente planejado, do jeito que a gente sonhou, às vezes melhor, mas nesse caso muito pior, né? E aí, o fechamento que eu queria fazer para vocês aqui é essa situação de você perceber que nem sempre o cenário vai ser favorável, mas de qualquer maneira você vai e você faz. De qualquer maneira você se põe pronto a testar aquilo. E um exemplo disso é justamente esses episódios todos que aconteceram do Talk com Clio. Eu me vi obrigada a descontinuar um programa que eu tinha muito carinho e que eu planejei ele até antes da pandemia, que foi o Lulu Talks, de uma maneira um pouco forçosa até, por N situações, N motivos que me fizeram fazer isso, que nem vem ao caso eu comentar aqui, mas que me trouxeram uma outra graça, que foi justamente fazer essa temporada aqui com vocês, trazer pessoas que eu realmente tenho muita estima e admiração, e entender que se a gente não tem o plano A, às vezes o plano B que a gente monta na nossa cabeça e faz acontecer, é muito melhor do que o A. Então, mesmo que eu te diga que todo esse cenário lá em 2008, né, e voltando em 2009 para o Brasil, e sabendo que não foi nada do que eu planejei, isso me ensinou tanto mais do que se tivesse dado tudo muito certo, sabe? Eu não teria me tornado tão mais madura do que eu me tornei a partir daquilo, para hoje vir aqui contar isso para você, que eu nem sei se não valeu a pena, no fim das contas. Eu acho que valeu mais a pena não ter dado certo, do que se tivesse sido todo muito bem cartilhado, tivesse dado tudo muito redondo, e não ter tido o perrengue não fez com que eu pudesse ter algum ensinamento positivo. E de fato foi o que aconteceu. Eu tive muitos perrengues e eu posso vir aqui dizer para vocês de carteirinha que eu acho que eu amadureci 3 anos em 3 meses, sabe? Então essa era a mensagem que eu queria passar para você através dessa história. E quando a gente traz história para a nossa fala, quando a gente conta o nosso exemplo, é algo realmente muito poderoso, é algo que conecta as pessoas e que faz com que elas até enxerguem a gente de uma certa maneira, como se fosse uma novelinha mental na cabeça delas, o que prende a atenção e, obviamente, aproxima elas da nossa figura, da nossa pessoa. Bom, e agora, para eu continuar para você, a te passar esse passo a passo de como você pode construir a autoridade através da sua história, eu não posso deixar de lembrar das 4 marcas que estiveram aqui ao longo dessas 16 edições, esses 16 episódios, Diana Marian, Alfazemas Café, Emporium Smart e a Gil Zinekel, que foram apoiadoras que não hesitaram em estar aqui no Talk com Clio, quando eu decidi colocar esse antigo sonho de fazer o canal do YouTube ter um oxigênio a mais acontecer. Então, eu vou pedir para a produção rodar e na volta eu te conto os últimos 2 passos dos 5 passos para você construir uma narrativa de sucesso. Olá, eu sou a Mary do Alfazemas Café e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cada sala que tem aqui no Alfazemas. Esse aqui é o espaço Sensações. É um espaço que foi criado para que as pessoas possam desopilar um pouquinho do seu ambiente de trabalho. Ele tem 4 cadeiras, 4 banquetas e uma bancada, onde as pessoas durante a semana trazem seu laptop, aproveitam o clima, a música do Alfazemas e trabalham, sentindo uma paz e trabalhando com prazer. Essa aqui é a sala dos sonhos. A sala que foi projetada pensando em realmente sonhar, de olhar para o teto, de imaginar, de criar expectativas, de criar até uma ambição para um futuro e de imaginar como você quer que seja o seu futuro.
mas o futuro pertence a vocês, a cada um. Então, a nossa vontade é que vocês sentem-se, tomem um café e realmente sonhem. Essa aqui é a sala do infinito. É a sala que a gente tenta representar que os nossos sonhos da outra sala. É a sala que a gente pensa em olhar para o céu, ver um céu estrelado, poder usar suas asas e voar para o infinito, para ter a consciência de que realmente o céu é o infinito. E o símbolo do infinito está extremamente ligado à nossa vida. Apresento a vocês o Diana Marian Studio e Academy, um espaço preparado para receber você que deseja realçar ainda mais o seu olhar. No Diana Marian Studio e Academy, os procedimentos são realizados pela própria Diana, que é especialista em extensão de cílios. São utilizadas técnicas das mais naturais às mais volumosas, sempre pensando nas particularidades de cada cliente, seus gostos e o seu tempo disponível. São técnicas de excelente durabilidade, feitas em 1 hora para quem tem uma vida mais corrida, mas é vaidosa, além de técnicas mais elaboradas, com sessões que duram de 2 a até 3 horas e meia. Há ainda cursos do iniciante ao avançado na área de extensão de cílios. Diana Marian Studio e Academy. Fica localizado em Braço do Trombudo, mas recebe clientes de várias cidades vizinhas do Alto Vale. Agende já o seu horário. Seja bem-vindo à Contabilidade Gills & Neckel. Aqui você encontra serviços contábeis para pessoas físicas e jurídicas, desde declaração de imposto de renda até a contabilidade completa para grandes empresas. Hoje, a Contabilidade Gills & Neckel atende mais de 250 clientes, sendo estes, na sua maioria, Simples Nacional e Lucro Real. E conta com uma equipe especializada de 14 colaboradores com formação na área e cursos técnicos atualizados. A Contabilidade Gills & Neckel fica localizada no início do bairro Tabuão, na cidade de Rio do Sul, Santa Catarina. Facilitar a vida de seus clientes perante a contabilidade e o governo e traduzir toda e qualquer burocracia é o propósito da Gills & Neckel. Contabilidade Gills & Neckel, contabilizando seus sonhos, histórias e sucessos. Olá, eu sou o Diego, seja bem-vindo a Empório Smart, a melhor loja, a mais completa de celulares, acessórios e assistência técnica da região do Alto Vale. Aqui na Empório Smart você encontra diversas opções de celulares novos e seminovos das principais marcas do mercado. Seu celular usado também é avaliado na troca. Nossa loja conta com diversas opções de acessórios para otimizar o uso do smartphone e o seu dia a dia, como caixas de som, cabos, fontes, capas, películas, entre outros dispositivos inteligentes. Também contamos com assistência técnica especializada em recondicionamento de telas originais e reparos avançados. Venha para Empório Smart, um espaço amplo, moderno e confortável, pensado para você, cliente, ter a melhor experiência com a gente. Gostou? Siga nossas redes sociais. Estamos postando sempre novidades. Estamos localizados na Avenida Oscar Barcelos, bem em frente ao terminal urbano. Seu novo celular está aqui. Venha nos visitar. Muito bem, estamos de volta. Então, para o passo 4, anota ali que o passo 4 é de suma importância para você passar para as pessoas realmente a notoriedade que você precisa. É o teu método. Ai, Cleo, mas eu não tenho método, eu não vou vender nada para as pessoas. É o seu como. O método é o seu como. É de que maneira você pode ajudar ou de que maneira você fez um caminho mais curto para as pessoas chegarem a algum objetivo. E como eu estou aqui hoje, não só como Cleo, e apresentadora desse podcast, e apresentadora do Talk, mas também como especialista na minha área, que é em marketing e comunicação, eu venho dizer para vocês que a minha inclinação em palestra, em oficinas, em trabalhar e ajudar empresas e pessoas a se desenvolverem com comunicação e com marketing se deu há muito tempo atrás. Antes mesmo lá de novembro de 2008, antes mesmo de eu ter feito esse intercâmbio que pareceu todo errado, mas que no fim me trouxe grande amadurecimento, foi na época que eu já era pequenininha.
pequenininha num sentido de criança ainda, 10, 12, 15 anos, pré-adolescente, adolescente, quando eu já me apresentava na escola, sabe aquela pessoa que não fica só como árvore do teatrinho infantil, mas que fica fazendo um cenário de protagonista e tendo esse papel, ou então cantando, ou então vindo de uma família muito musical, porque os meus pais tiveram banda por muitos anos, e trazendo muito da minha cultura, que é italiana, e trazendo muito também da minha oratória já naquela época, em que, com 16 anos, eu fiz várias apresentações numa academia de oratória que o meu colégio tinha, que era a Academia Monte Alverne. E lá eu descobri que a oratória tinha esse poder e que a comunicação estava atrelada a mim. Ou seja, eu tinha essa inclinação. Então é aqui que eu quero te desafiar. Qual é a sua inclinação? No que você se considera bom hoje e que com o tempo você pode se considerar ótimo, porque falta só você se especializar um pouquinho mais. E aí você se especializando um pouco mais, você descobrindo que essa inclinação ela pode se converter em ganhos, em faturamento, em maneiras de você ensinar os outros com o teu como, com o teu método, é a maneira que eu te convido agora a você começar a olhar com mais atenção sobre o seu ser, sobre a sua pessoa, sobre os seus talentos, que muitas vezes podem estar escondidos ali com você. A gente não descobre o nosso talento com 18 anos, nos formando lá no ensino médio no terceirão, não é verdade? Tem tanta gente que com 18 anos não sabe o que quer da vida. Eu mesma não descobri com 18. Com 21 fui fazer o intercâmbio e estava fazendo administração. Estava trabalhando numa importadora, numa multinacional. Nada a ver com o que eu fiz depois. A minha parada em rádio foi uma coisa totalmente aleatória e totalmente sem propósito algum. Na brincadeira que eu fui descobrir que eu poderia me tornar radialista, comunicadora, e depois de comunicadora ir para a TV, e depois da TV vir para as redes sociais, e agora aqui, de fato, estar como especialista em marketing e comunicação para passar para você que você não precisa ser ótimo ou ótima em alguma coisa para se tornar especialista. Basta você ter o olhar para qual é a minha inclinação, no que eu sou um pouco boa que eu possa vir a me aperfeiçoar. E aí você vai encontrar o seu como. E o seu como é o seu método. É como você pode fazer com que as pessoas tenham um caminho mais curto para aquilo que você andou mais profundamente, ou que você teve um caminho mais longo, e faça com que as pessoas encurtem esse caminho. Você traz uma metodologia para dentro do seu negócio. E, obviamente, depois você pode vender essa metodologia. E é com grande honra e grande alegria que eu venho dizer para vocês que após esse episódio aqui estar rodando, eu vou lançar para vocês meu primeiro curso online. E esse curso online ele vem justamente numa grande estreia daquilo que eu, por mais tempo, tive contato, intimidade em fazer, que é a oratória. E dentro da oratória existe uma gama de coisas, mas eu vou passar para vocês, através do meu método, através do meu como, de que maneira que você vai encurtar caminho para poder ter essa comunicação mais assertiva, para poder trabalhar para a tua audiência as suas maneiras de serem feitas, os seus fatores de risco ou de benfeitoria, que realmente surtam efeito, que realmente sejam eficientes, né? Não é na base do achismo. Aqui a gente não está falando de algo que, eu acho que vai dar certo. Não é na base do achismo, é na base da certeza, é na base do testei e isso deu errado. E testei aqui e isso eu aprovei. E esse testei e aprovei vai estar dentro do método. E dentro desse método do meu curso Turbine Sua Oratória, é onde eu vou te passar esse beabá de como você vai trabalhar a comunicação verbal, como você vai trabalhar a comunicação não verbal, como que você vai entender que tudo aquilo que você veste, usa e traz de elementos para o teu visual, trabalham a favor ou denotam contra a sua figura, sobre o seu posicionamento, sobre a sua imagem, sobre a sua autoridade. Nem sempre só a nossa história vende, muitas vezes é até a nossa vestimenta, que pode trabalhar a favor ou trabalhar contrário àquilo que a gente quer. Isso tudo vai estar dentro do curso Turbine Sua Oratória. É o meu como para você. É o meu método para você de como eu consegui, ao longo desses anos, não só ter uma inclinação para a comunicação, mas eu consegui aperfeiçoar determinados pontos cegos que as pessoas diziam, isso sou bom, isso não sou muito bom. Mas por que aquela pessoa está dizendo para mim que isso está bom e isso não está bom? Onde está a parte metódica, a parte profissional em cima disso, de não ser o achismo? E o não ser o achismo é justamente o que eu preciso te entregar, que é o método, né? Que é a parte técnica, ferramental, daquilo que você comprovadamente vai seguir o passo a passo e vai conseguir sair do ponto A para o ponto B.
E vai ser de uma pessoa acanhada que não sabe nem como gravar um vídeo de 15 segundos nos stories, que eu sei que você tem vergonha de gravar nos stories, hein? Para conseguir gravar até vídeos no YouTube de 30, 40, 50 minutos. Porque você vai ter essa desenvoltura. Você vai desenvolver esse caminho, né? Esse como dentro de você. Vamos para o grande finale, tanto do vídeo quanto do passo a passo, para você ter uma narrativa consistente que consiga contar a sua oratória e a sua história de uma maneira convincente para o teu público, para a tua plateia, numa live, no storytelling de stories, numa participação que você venha fazer em qualquer lugar que você vá. O grande finale é o passo 5, para você fechar toda a sua fala e com certeza cativar ainda mais as pessoas. Por quê? Porque quando elas forem para casa, quando elas desligarem a live, né? Quando você der o botãozinho do X lá e desligar a live, as pessoas vão ficar com você na cabeça. Aquilo vai ressoar dentro delas, né? E vai ressoar não só na parte racional do cérebro, mas lá no sistema límbico, que é o sistema das emoções. Você vai conseguir tocar o intocável. E nesse grande finale, uma das coisas que eu mais ouço por aí, de pessoas que não sabem fazer palestra, ou de pessoas que não sabem abrir live, é o famoso então é isso, pessoal. Corta o então é isso, pessoal. O grande finale, ele tem que ser emocionante. Ele tem que passar uma consistência de estrutura que roteiriza todo o teu conteúdo. Pode ser uma música, pode ser um vídeo emocionante, pode ser até uma frase em que você deixa a pessoa pensando pós-evento, pós-fala, pós-palestra, pós-live, entende? A pessoa vai com você na cabeça dela. E eu tenho uma frase muito poderosa. Antes de eu falar ela, eu queria só falar duas coisinhas para você que me acompanhou durante todos esses 16 episódios aqui, durante todo o Talk com Clio, que é a primeira. Atenção. Atenção é uma das moedas mais poderosas da atualidade. Então, se você não prestar atenção no que o outro está falando, consequentemente você não foi prendida por essa pessoa, né? Essa pessoa não conseguiu captar a sua atenção, o seu momento de vida em que você está doando para ela aquele tempo. E se você está aqui comigo até agora, nos nossos 30, 40 minutos de vídeo, é porque, obrigada, eu sou muito grata à sua atenção, a esse tempo de vida que você deu para mim através da sua atenção. E esses 30, 40, 50 minutos, eles não vão voltar para você. Porque a gente não estoca tempo, não é? Então, presta atenção nisso. E eu estou sendo redundante com a palavra atenção, mas é isso mesmo. Atenção é uma das moedas mais poderosas que você pode ter para a tua audiência. Quando ela presta atenção em você, é porque você conseguiu realmente captar e chegar até ela de uma maneira total, de uma maneira íntegra, de uma maneira genuína. E isso é muito importante você saber. Segundo ponto é o ponto do posicionamento. E todo mundo fala sobre essa palavra. Talvez a gente até possa fazer um vídeo aqui a respeito só desse tema, que ele tem muitos desdobramentos, esse tema de posicionamento, mas o que eu queria dizer para você aqui hoje é que posicionamento é o aspecto mais importante da tua comunicação. Ou seja, você falar sobre um assunto que você entenda profundamente é para poucos. Muitas pessoas falam sobre muitas coisas que elas não entendem profundamente. Então, por que você precisa prestar atenção nas suas inclinações? Para você perceber que onde está a sua inclinação é onde você precisa se aprofundar. Você precisa buscar embasamento naquilo. Para você não ser mais um poluidor sonoro. Para não ser mais uma pessoa que fica no blá blá blá. Falando só nas entrelinhas. Lendo só a orelha do livro, entendeu? Você conta realmente de fato coisas profundas. Você vai para o nível 2. E a frase do meu grande finale aqui, para você que ficou até o final desse vídeo, é a seguinte frase. Na sua fraqueza é onde mora, é onde está a sua maior riqueza. Pensa comigo a história lá de novembro de 2008, do meu intercâmbio. Se eu tivesse enxergado só com olhos de fraqueza, com viés de fraqueza, você acha que eu ia estar contando isso aqui nesse vídeo para você? Que eu ia estar perdendo literalmente o meu tempo de vida, o meu tempo de trabalho, chamando a equipe técnica, gravando, editando e postando para você e dizendo assista? Eu não ia estar fazendo isso. Eu não ia estar fazendo propaganda enganosa para você. Então presta atenção nessa frase, viu? Na sua fraqueza é onde está a sua melhor riqueza. Preste atenção na inclinação que você tem para algo bom, que você pode se aprofundar e se tornar expert, e se tornar o excelente do teu mercado.
E, obviamente, acompanhe o canal, ativa o sino, se inscreve, porque muito em breve, eu não posso precisar datas aqui, mas eu garanto que muito em breve eu vou voltar aqui com ao vivo, com outros vídeos, para lançar para você o meu curso Turbine Sua Oratória, que é o meu primeiro curso de extensão. Um curso que vão ter várias horas, um curso onde eu vou explicar para você o meu beabá, o meu passo a passo, o meu método para você. Eu vou entregar assim, ó, de bandeja, pronto, mastigado, para você só aproveitar as aulas, aproveitar o material de apoio e, obviamente, arrasar por aí nos vídeos e em tudo mais que você fizer a título de oratória, tá bom? Obrigada a você que me acompanhou até aqui, foram 16 encontros deliciosos e eu espero que eles voltem a acontecer, mas enquanto eles não acontecem, fique aqui no canal, porque em breve eu trago novidades, tá bom? Um beijo, até!